Acho que a vovó nunca gostou de você. Meu pai deu um sorriso irônico, ainda de pé ao lado do caixão aberto dela. A sala inteira ouviu. Ninguém disse uma palavra. 3 semanas depois, eu vi carregando caixas para fora daquela mesma mansão, aquela que ele pensava ter herdado, enquanto um oficial de justiça supervisionava o despejo. O testamento secreto dela não apenas o excluiu. Retomou tudo que ele havia roubado durante 20 anos e o deixou apenas com um depósito e uma ordem de restrição. Mas estou me adiantando. Meu nome é Paige Lennox. Tenho 28 anos, sou professora do 3º ano e não tinha dinheiro para comprar um vestido novo para o funeral da minha avó. No dia em que leram o testamento, minha família riu de mim. Me chamaram de inútil. Disseram que a vovó tinha se esquecido que eu existia. Eles não faziam ideia do que ela estava planejando. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Deixe-me levá-lo de volta ao início desta história. Meu apartamento. É um apartamento de um quarto nos subúrbios de Boston. Nada de luxo. Móveis da IKEA que eu mesma montei, alguns vasos de plantas no parapeito da janela com os quais converso mais do que provavelmente deveria, e pilhas de livros infantis na minha mesa de centro porque sou professora do ensino fundamental. 3ª série. 23 crianças que me acham o máximo. E, sinceramente, elas são a melhor parte da minha vida. Na manhã do funeral da minha avó, eu estava em frente ao meu guarda-roupa, tentando encontrar algo apropriado para vestir. Peguei o único vestido preto que eu tinha, um modelo simples em formato A que eu havia comprado na Target 3 anos atrás para o velório de uma colega. O tecido estava um pouco desbotado nas costuras. Eu ganho $3.200 por mês. Adoro meu trabalho, mas esse salário não dá para comprar um vestido novo para o funeral. Coloquei a pulseira de pérolas da minha mãe, a única coisa que me restou dela, e vi meu reflexo no espelho. 28 anos, olhos cansados, cabelo preso num coque baixo. Eu parecia exatamente o que era, uma mulher que aprendeu a sobreviver com muito pouco. Na minha mesa de cabeceira havia uma fotografia emoldurada. Vovó Eleanor me segurando quando eu tinha 7 anos. Nós duas cobertas de farinha depois de fazermos a famosa torta de maçã dela. A foto foi tirada 3 meses antes de mamãe falecer, antes de tudo mudar. Toquei o vidro delicadamente. Vim me despedir, vovó. Essa foi a última vez que me senti verdadeiramente amada naquela família. Pelo menos era o que eu pensava até 3 semanas depois, quando tudo em que eu acreditava se revelou uma mentira cuidadosamente construída. Para entender o que aconteceu naquele funeral, é preciso entender o que aconteceu 20 anos atrás. Eu tinha 8 anos quando minha mãe morreu. Câncer. Aquele tipo de câncer que leva tudo devagar, e depois tudo de uma vez. Lembro-me do quarto do hospital, dos aparelhos apitando, da sensação de frio na mão dela, mesmo ela ainda respirando. E me lembro da vovó Eleanor, a única que me amparou durante o funeral enquanto todos os outros estavam ocupados demais discutindo assuntos de herança e patrimônio. Depois que minha mãe se foi, meu pai mudou. Não da noite para o dia. Foi gradual, como ver uma fotografia desbotar. Primeiro vieram os comentários: você é a cara da sua mãe. Ele não quis dizer isso como um elogio. Então vieram as comparações. Linda era fraca. Não seja como ela. Tia Patrícia continuou de onde ele parou. Em todas as reuniões de família, ela olhava meu boletim e depois o do filho dela, Marcos. Por que você não pode ser mais como seu primo? Ele vai longe. Marcos era 2 anos mais velho e já estava sendo preparado para os negócios da família. Eu aprendi a me encolher, a ocupar menos espaço, a me desculpar por existir. Mas a casa da vovó era diferente. Todo verão, eu escapava para a mansão dela, em estilo colonial revival, em Beacon Hill. E por 2 meses, eu me lembrava da sensação de ser amada. Ela me ensinou a cozinhar, a sovar a massa até meus braços doerem, a medir a essência de baunilha pelo cheiro em vez de usar uma colher. Tudo o que tenho para você está seguro, Paige, ela me disse uma vez quando eu tinha 15 anos. Lembre-se sempre disso. Naquela época, eu não entendi o que ela queria dizer. Pensei que ela estivesse apenas sendo poética. Eu estava enganada. Completamente enganada.
Ao completar 18 anos, tomei a decisão que definiria a próxima década da minha vida. Escolhi a educação. A reação do meu pai foi imediata e brutal. Professor? É esse o seu plano? Essa é uma carreira para pessoas sem ambição. Ele se recusou a ajudar com as mensalidades. Disse que se eu quisesse desperdiçar meu potencial, que desperdiçasse meu próprio dinheiro fazendo isso. E foi o que fiz. Trabalhei em 2 empregos durante a faculdade, barista de manhã e garçonete em um restaurante à noite. Me formei com honras e com uma dívida de $47.000 em empréstimos estudantis. Eu estava orgulhoso de mim mesmo. Meu pai nunca me deu os parabéns. A distância entre mim e minha família aumentava a cada ano que passava. E em algum momento, eles também começaram a me manter longe da minha avó. Toda vez que eu tentava visitá-la, havia uma desculpa. Ela está cansada hoje, Paige. O médico disse que não pode receber visitas. A Patrícia está cuidando dela agora. Você só atrapalharia. Nossas ligações telefônicas se tornaram mais curtas. Sempre havia alguém na sala com ela. Eu conseguia perceber como sua voz ficava tensa, como ela escolhia as palavras com cuidado. Mas a última ligação, 1 mês antes de ela morrer, foi diferente. Paige, ela sussurrou, com a voz trêmula. Eu te amo. Nunca se esqueça disso. Eu também te amo, vovó. Não importa o que aconteça, não importa o que te digam, lembre-se. A voz dela se calou. Ouvi a voz de Patrícia ao fundo. Mãe, você precisa descansar. A ligação caiu. Depois, revi aquela conversa 1000 vezes. Eu não entendia o que ela estava tentando me dizer. Só quando Harold Webb apareceu na minha porta com um envelope lacrado em cera vermelha é que percebi que eles não estavam apenas me mantendo longe da vovó. Eles estavam mantendo ela longe de mim. No dia do funeral da minha avó, peguei o ônibus para Beacon Hill. Eu não tinha dinheiro para um táxi, definitivamente, não tinha dinheiro para alugar um carro. Então, sentei-me no ônibus número 43 com meu vestido desbotado da Target, observando os bairros ficarem cada vez mais bonitos pela janela. Quando chegamos à rua da vovó, as casas tinham se transformado em mansões. Os carros estacionados ao longo das calçadas eram todos de engenharia alemã e com interiores de couro. Desci na esquina e caminhei os 2 últimos quarteirões. A entrada da propriedade dos Lennox já estava cheia, um Mercedes Classe S preto, um BMW Série 7 prateado, e seria aquele um Porsche Cayenne? O marido de Patrícia, David, devia ter trocado de carro novamente. A casa em si era exatamente como eu me lembrava, uma construção de 3 andares em estilo colonial revival, com colunas brancas e sebes perfeitamente aparadas. Mas, parada nos degraus da entrada, me senti uma estranha, como se precisasse de um ingresso para entrar. Alisei meu vestido, toquei na pulseira de pérolas da minha mãe para ganhar coragem e atravessei a porta da frente. Lá dentro, cerca de 30 pessoas circulavam com taças de vinho e murmuravam condolências. Reconheci alguns rostos, primos distantes, antigos sócios da avó, mas a maioria era desconhecida para mim. Patrícia reinava perto da lareira, vestindo um vestido preto Chanel que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Um colar de diamantes captava a luz do lustre a cada gesto seu. Meu pai estava ao lado dela, seu Rolex Submariner brilhando enquanto ele apertava as mãos e aceitava as condolências. Ele ergueu os olhos quando entrei e, por um instante, algo passou rapidamente pelo seu rosto, surpresa, talvez, ou irritação. Marcos foi o primeiro a falar. Ele se inclinou para a mãe e sussurrou, como se estivesse sendo paquerado, ela realmente veio. Olha aquele vestido. Da Target. As risadas que se seguiram foram discretas, mas ouvi cada nota. Após o funeral, a família se reuniu no escritório da vovó para a leitura do testamento. Era um cômodo lindo, paredes com painéis de carvalho, estantes do chão ao teto, uma escrivaninha antiga que havia pertencido ao meu bisavô. O retrato da avó estava pendurado acima da lareira, uma pintura encomendada quando ela tinha 50 anos, logo depois de ter expandido o restaurante Eleanor's Kitchen para sua 15ª unidade. Ela estava sorrindo naquele retrato, confiante, cheia de vida. Sentei-me num canto perto da janela, o mais longe possível do meu pai e de Patrícia. Cerca de 20 familiares se aglomeravam na sala, todos aqueles que achavam que poderiam ser mencionados no testamento.
O advogado, Sr. Cromwell, era um homem magro, de óculos de aro de metal e com uma pasta Louis Vuitton. Ele era o advogado da família desde que me lembro. Ele pigarreou e abriu uma pasta de papel pardo. Última vontade e testamento de Eleanor Margaret Lennox, datado de 15 de março deste ano. 15 de março, apenas 3 meses antes de sua morte. Cromwell começou a ler. Eu, Eleanor Margaret Lennox, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, por meio deste documento, lego meus bens da seguinte forma. O quarto estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio de parede. Ao meu filho, Daniel Lennox, deixo a residência da família no número 847 da Rua Beacon, juntamente com todos os bens imóveis associados. Meu pai assentiu lentamente, como se fosse exatamente o que ele esperava. Para minha filha, Patricia Lennox Hartwell, e meu filho, Daniel Lennox, deixo minhas ações na Eleanor's Kitchen LLC 49% para cada um, com 2% destinados à fundação beneficente da empresa. A mão de Patrícia foi até seu colar de diamantes. Ela sorriu. Cromwell virou a página e depois fechou a pasta. Foi isso. Meu nome não foi mencionado uma única vez. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Para mim, pareceu uma eternidade. Fiquei paralisada na cadeira perto da janela, com as mãos juntas no colo, tentando processar o que acabará de ouvir. Nada. A vovó não me deixou absolutamente nada. Nem uma única fotografia, nem uma joia, nem mesmo meu nome em uma frase. Então meu pai se virou para me olhar. Seus lábios se curvaram em um sorriso, não um sorriso gentil, não um sorriso de compaixão, mas o sorriso de um homem que acabará de ganhar um jogo que eu nem sabia que estávamos jogando. Bem, Paige, sua voz ecoou pela sala, garantindo que todos pudessem ouvir. Acho que ela nunca te amou de verdade. Alguém riu, depois outra pessoa. O som reverberou pelo escritório como veneno na água. Patrícia ajeitou seu lenço Hermes de seda laranja queimado, provavelmente mais valioso do que tudo no meu guarda-roupa junto, e acrescentou sua própria observação. Pelo menos agora ela sabe qual é o seu lugar. Marcos bufou do outro lado da sala. Talvez a vovó soubesse que ia desperdiçar o dinheiro. Não dá para investir no salário de uma professora, né? Mais risadas, e desta vez mais altas. Olhei ao redor da sala para os rostos da minha suposta família. Ninguém se manifestou. Ninguém disse, já chega. Eles apenas observaram, alguns com divertimento, outros com pena, mas nenhum em posição de defesa. Eu queria gritar. Eu queria chorar. Eu queria apagar aquele sorriso presunçoso do rosto do meu pai e dizer exatamente o que eu pensava dele. Mas eu não lhes dei essa satisfação. Levantei-me lentamente. Alisei meu vestido desbotado. Assenti com a cabeça uma vez, não em concordância, mas em reconhecimento. Reconhecimento de que finalmente entendi exatamente quem eram aquelas pessoas. E então eu saí. Eu não fugi. Eu me recusei a fugir. Atravessei a porta do escritório, cruzei o hall de mármore, passei pelo lustre de cristal, pelos arranjos de flores frescas e por todos os adornos caros de uma vida da qual eu nunca tive permissão para fazer parte. Meus saltos tilintavam contra o piso de madeira, saltos baratos, provavelmente, comparados aos Louis Vuitton da Patrícia. Mas mantive a coluna ereta e o queixo erguido. Atrás de mim, ouvi a voz de Patrícia, num tom suficientemente alto para se propagar. Veja, ela nem sequer tem coragem de revidar. Igualzinha à mãe dela. Fraca. Eu não me virei. A porta da frente parecia mais pesada do que eu me lembrava. Ou talvez eu estivesse apenas exausto. Saí para a varanda de pedra, desci os degraus, passando pela fileira de carros de luxo que brilhavam sob a luz do sol de outono. O ar estava fresco, outubro em Boston, e apertei meu cardigã fino em volta dos ombros. O ponto de ônibus ficava a 2 quarteirões de distância. Eu tinha 16 minutos até o próximo ônibus, o de número 43. Eu estava na metade da entrada da garagem quando senti olhares sobre mim. Me virei. Rosa, a governanta da minha avó nos últimos 25 anos, estava parada na porta lateral. Era uma mulher pequena, agora com cabelos grisalhos, e olhos bondosos que sempre me lembravam os da minha mãe. Ela não acenou. Não gritou. Mas quando nossos olhares se encontraram,
ela acenou com a cabeça apenas uma vez, levemente. E naquele instante, algo aconteceu entre nós. Algo que eu não saberia nomear, mas que entenderia mais tarde. No ônibus a caminho de casa, encostei a testa na janela fria e observei os bairros agradáveis darem lugar aos comuns. A chuva começara a cair, transformando os postes de luz em borrões de aquarela. Eu dizia a mim mesma que a vovó me amava. Eu precisava acreditar nisso, porque se não amasse, então o que teriam significado os últimos 20 anos? Passaram-se 3 semanas. Voltei ao trabalho. Dei aulas para meus alunos do terceiro ano sobre frações, o ciclo da água e a diferença entre símiles e metáforas. Corrigia provas à noite, preparava planos de aula nos fins de semana e tentava não pensar no testamento toda vez que fechava os olhos. Mas às 2 da manhã, quando o sono se recusava a vir, eu me pegava na sala de estar lendo os cartões antigos da vovó. Ela me mandava cartões de aniversário todos os anos até eu completar 25 anos. Cartões de Natal também. Sempre com bilhetes escritos à mão dentro. Essa foi a única correspondência que chegou até mim, provavelmente porque eram apenas cartões, sem dinheiro que pudesse ser interceptado. Agora, espalho-a sobre a minha mesa de centro, estudando a sua caligrafia familiar, tinta azul em papel creme da Crane & Co. Para minha querida Paige, nunca se esqueça do quanto você é amada. Feliz aniversário, meu amor. Seja forte. Seja corajosa. Lembre-se, tudo que tenho para você está seguro. Essa frase de novo. Tudo que tenho para você está seguro. O que isso significava? Será que ela tinha planejado me deixar algo e mudou de ideia? Será que meu pai a convenceu de que eu não merecia? Será que ela simplesmente se esqueceu de mim no final? As perguntas rondavam minha mente como abutres, mas as respostas permaneciam teimosamente fora de meu alcance. Na terceira semana, eu quase me convenci a deixar para lá a aceitar a narrativa que minha família havia apresentado. A vovó não tinha me amado o suficiente. Eu não era digna de ser lembrada. Quase. Então, em uma tarde tranquila de sábado, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Nunca recebi visitas. Não mais. Limpei as mãos na calça jeans, caminhei até a porta e a abri. O homem parado à minha porta estava prestes a mudar tudo o que eu pensava saber. Ele era alto, talvez uns 65 ou 70 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e uma postura que sugeria décadas de experiência em tribunais. Seu terno era um 3 peças cinza escuro, bem usado, mas caro, daquele tipo de qualidade que envelhece com elegância em vez de se deteriorar. Ele carregava uma velha pasta de couro que parecia ter participado de 1000 depoimentos. Senhorita Paige Lennox? Sua voz era calma, ponderada e profissional. Sim. Meu nome é Harold Webb. Fui o advogado pessoal da sua avó nos últimos 30 anos. Pesquei. Mas o advogado da família é o Sr. Cromwell. Ele leu o testamento no funeral. Harold Webb deu um leve sorriso, aquele tipo de sorriso que guardava segredos. O Sr. Cromwell é o advogado do seu pai, senhorita Lennox. Ele nunca foi o advogado da sua avó. Essa distinção me pertence. Ele fez uma pausa. Posso entrar? Tenho algo para lhe entregar, e acho que você vai querer estar sentada quando vir. Meu coração começou a martelar contra as minhas costelas. Dei um passo para o lado e o deixei entrar. Meu apartamento devia parecer incrivelmente pequeno em comparação com os locais onde um advogado como ele costumava trabalhar. Mas, se ele reparou na estante da IKEA ou no sofá de segunda mão, não demonstrou. Ele simplesmente sentou-se na poltrona que eu ofereci e colocou sua pasta sobre a mesa de centro. De dentro, ele retirou um envelope. Era grosso, lacrado com cera vermelha prensada em forma de um anel ornamentado, o brasão da família Lennox. E na frente, com a inconfundível caligrafia azul da vovó, para Paige, para ser aberto somente na presença do Sr. Webb. Sua avó me deu instruções muito específicas, disse Harold Webb em voz baixa. Ela sabia exatamente o que aconteceria depois que morresse. E passou o último ano de sua vida garantindo que você soubesse a verdade. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o envelope. O lacre de cera vermelha estava frio sob meus dedos, e precisei pressionar com força para rompê-lo. Dentro havia um documento repleto de linguagem jurídica.
Mas, mesmo em meio ao juridiquês, certas frases me chamaram a atenção como sinalizadores na escuridão. Última vontade e testamento de Eleanor Margaret Lennox, lavrado em 15 de janeiro. 15 de janeiro, 2 meses antes do testamento que Cromwell havia lido. Harold Webb inclinou-se ligeiramente para frente. Este testamento foi lavrado no meu escritório em Vermont perante um tabelião independente. 2 testemunhas assinaram, a Sra. Dorothy Whitmore e o Sr. James Collins, ambos amigos de longa data da sua avó. Nenhum deles tem qualquer ligação com o seu pai ou tia. Continuei lendo, com o pulso acelerado e latejando nos meus ouvidos. Para minha amada neta, pai de Eleanor Lennox, deixo a totalidade do meu patrimônio, a residência da família no número 847 da Beacon Street, minha participação de 100% na Eleanor's Kitchen LLC e todas as contas financeiras em meu nome, totalizando aproximadamente 2,3 milhões de dólares. Parei de respirar. Meu filho Daniel e minha filha Patrícia não receberão nada. Eles já receberam muito mais do que lhes cabe durante minha vida, por meios que detalharei na carta anexa. Não entendo, sussurrei. O testamento que Cromwell leu foi assinado em março, interrompeu Webb gentilmente, depois que sua avó foi hospitalizada e estava recebendo fortes sedativos. De acordo com os registros que obtive, ela recebeu a visita de seu pai e do Sr. Cromwell durante esse período em que não era capaz de dar consentimento informado. Ele fez uma pausa. A validade desse documento é altamente questionável. Este aqui, o que você tem em mãos, foi feito quando sua avó estava totalmente lúcida, especificamente para impedir o que ela sabia que eles tentariam fazer. Harold Webb retirou um segundo envelope de sua pasta. Este não estava lacrado com cera. Era simplesmente um envelope cor creme, ligeiramente desgastado nas bordas, como se tivesse sido manuseado muitas vezes antes de finalmente ser guardado. Sua avó também queria que você tivesse isso, disse ele. Ela escreveu ao longo de vários meses. Explica tudo. Abriu um envelope com os dedos trêmulos. Dentro, havia 8 páginas de texto manuscrito, com a tinta azul característica da vovó na frente e no verso. O papel tinha um leve cheiro de lavanda, seu perfume inconfundível. Minha querida Paige, começava a carta. Se você está lendo esta carta, significa que eu me fui. E significa que eles fizeram exatamente o que eu temia que fizessem, excluíram você completamente e fizeram você acreditar que eu nunca a amei. Nada poderia estar mais longe da verdade. Preciso que você saiba algo que será doloroso de ler. Nos últimos 20 anos, desde a morte de sua mãe, tenho-lhe enviado dinheiro, $500 todos os meses, depositados em uma conta que deveria estar em seu nome. O valor total é de $120 mil. Você não recebeu um centavo sequer. Seu pai alterou as informações da conta sem meu conhecimento. Ele tem ficado com todas as transferências para si mesmo. Só descobri isso há 3 anos, quando notei discrepâncias nos meus extratos bancários. Nessa altura, eu já estava debilitado e eles tinham começado a me isolar. Contrataram enfermeiras que respondiam a eles, não a mim. Limitaram minhas ligações telefônicas. Controlavam minhas visitas. Estavam esperando eu morrer para poderem levar tudo. Mas eles me subestimaram, querida. Esqueceram que construí um império empresarial a partir de uma simples padaria. Esqueceram que mantenho registros de todas as transações que já fiz. Tudo está documentado. Tudo está comprovado. E providenciei para que você receba tudo no momento certo. Tive que parar de ler. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas. 20 anos. $120 mil roubados pelo meu próprio pai. Enxuguei os olhos e continuei lendo. No cofre do First National Bank em Vermont, você encontrará tudo o que precisa. Rosa tem o código de acesso. Confiei somente a ela. Lá dentro há 20 anos de registros de transferências bancárias, extratos de conta mostrando o nome de Daniel na conta de recebimento e cópias impressas de e-mails entre seu pai e Patrícia discutindo como impedir que Paige descobrisse. Harold Webb colocou outro documento na minha mesa de centro. Este tinha um selo oficial e a inscrição para ser lido na próxima reunião de família. Sua avó era meticulosa, disse ele. Ela sabia que seu pai convocaria uma reunião de família dentro de 3 meses após a morte dela. É tradição. A família Lennox sempre se reúne para dividir formalmente os bens após o período de luto.
Ela queria que a verdade viesse à tona, na frente de todos. Abri o documento. Dentro havia um resumo meticulosamente organizado, datas de transações, números de contas, registros de horários de e-mails, depoimentos de testemunhas. Tudo numerado, tudo autenticado em cartório. Ela planejou isso, eu disse, mais para mim mesma do que para a web. Por quase 3 anos, sim, sua avó foi morrendo lentamente, senhorita Lennox. Ela sabia que não podia confrontar seu pai diretamente. Ele controlava muito da vida dela no final, os médicos, as enfermeiras, até mesmo o telefone. Mas ela podia se preparar. Ela podia documentar. E ela podia garantir que, quando chegasse a hora, você teria tudo o que precisava para recuperar o que sempre foi seu. Olhei para os papéis no meu colo, o testamento, a carta, a pasta de provas. O reencontro da família será daqui a 2 semanas, continuou Webb. Farei os preparativos necessários. A questão é, vocês estão prontos para voltar para aquela casa? Pensei no sorriso irônico do meu pai, no lenço Hermes da Patrícia, nas risadas deles no funeral da minha avó. Eu estarei lá. Antes do reencontro, eu precisava ver Rosa. Nos encontramos em um pequeno café em Cambridge, território neutro, longe de olhares curiosos. Ela estava me esperando quando cheguei, com uma xícara de café intocada esfriando à sua frente. Quando ela me viu, seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Mija. Ela se levantou e me abraçou. Sinto muito. Eu queria te contar. Há anos que eu queria te contar. Nós nos sentamos e ela me contou tudo. Sua avó te amava mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, disse Rosa, apertando minhas mãos por cima da mesa. Mas eles a controlavam, Paige. Eles controlavam tudo. Eu os vi fazer isso. Vi seu pai limitar as ligações telefônicas dela, selecionar as visitas que ela recebia e até monitorar o que ela escrevia nas cartas. Os cartões de Natal, eu disse. É por isso que nunca mais tinham dinheiro dentro deles. Rosa assentiu com a cabeça. Ela tentou. No início, interceptavam os cheques. Depois disso, ela só podia enviar cartões e mesmo assim tinha que ter cuidado. Patrícia os lia antes de serem enviados. Mas ela documentou tudo durante anos. A voz de Rosa baixou para um sussurro. Ela me chamava para o quarto dela à noite, quando as enfermeiras não estavam olhando. Rosa, ela dizia, preciso que você se lembre de algo para mim. Ela me passou o código do cofre aos poucos, um número de cada vez, para que ninguém jamais encontrasse a sequência completa anotada. E os e-mails, os extratos bancários, tudo na caixa. Ela mesma imprimia tudo tarde da noite no computador do escritório, quando pensavam que ela estava dormindo. Os olhos de Rosa brilhavam com uma fúria contida. Aquela mulher era mais esperta do que todos eles juntos. Ela simplesmente deixou que pensassem que era fraca. Apertei as mãos de Rosa. Ela me protegeu até seu último suspiro. Mija, até seu último suspiro. Ok, pessoal, vamos parar um minutinho. Eu sei que vocês estão morrendo de vontade de saber o que aconteceu naquele reencontro de família. Confiem em mim, eu vou contar. Mas antes de continuarmos, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, agora é a hora de clicar no botão e deixar um comentário abaixo. Qual você acha que foi a expressão no rosto do meu pai quando a carta foi lida? Vamos ver quem chega mais perto. Certo, vamos continuar. Na noite seguinte ao meu encontro com Rosa, não consegui dormir. Fiquei sentada no meu apartamento rodeada de documentos, o testamento, a carta, o resumo das provas espalhados pela minha mesa de centro como um mapa de guerra. E, de certa forma, era exatamente isso, um plano de batalha cuidadosamente elaborado por uma mulher que sabia que não viveria para lutar ela mesma. Mas eu não era um lutador. Nunca tinha sido. Uma parte de mim queria pegar o dinheiro e desaparecer, contratar um advogado, preencher a papelada e nunca mais ver o rosto do meu pai. Será que eu realmente precisava confrontá-los publicamente? Será que eu precisava ficar naquela sala cheia de pessoas que tinham rido de mim e exigir que ouvissem a verdade? Então peguei a carta da vovó e li a última página. Eu sei que isso será difícil para você, Paige. Você sempre foi gentil como sua mãe, mas às vezes ser gentil significa ser pisoteada.
Às vezes, a única maneira de se proteger é se levantar e falar, mesmo quando sua voz treme. Não estou pedindo que você faça isso por vingança. Estou pedindo que você faça isso porque você merece ser vista. Você merece ter seu lugar nesta família reconhecido não com a permissão deles, mas com provas que eles não possam negar. Mostre a eles quem você é, mostre a eles quem eu te criei para ser. E então vá embora de cabeça erguida, sabendo que você não lhes devia nada e que lhes deu apenas a verdade. Coloquei a carta sobre a mesa. Pela janela, as luzes da cidade de Boston cintilavam na escuridão. Minha avó passou 3 anos se preparando para este momento. Ela documentou cada mentira, cada dólar roubado, cada manipulação. Ela fez o trabalho árduo para que eu não tivesse que lutar sozinha. O mínimo que eu podia fazer era aparecer. Meu telefone tocou na manhã seguinte. O identificador de chamadas mostrava papai. Ele não me ligava há mais de 1 ano. Meu estômago se contraiu enquanto eu respondia. Paige. Sua voz era suave, controlada, a voz que ele usava em reuniões de negócios. Ouvi dizer que você recebeu uma visita. Como ele sabia? Minha mente começou a trabalhar a mil. Será que alguém tinha visto o carro do Webb? Será que estavam vigiando meu apartamento? Não sei do que você está falando, eu disse com cautela. Não se faça de desentendido comigo. Se alguém anda lhe dizendo bobagens sobre o testamento, sugiro que ignore. O patrimônio da minha mãe foi administrado corretamente. Os advogados confirmaram que tudo estava em ordem. Cromwell confirmou isso. Seu advogado? Uma pausa. Quando ele falou novamente, sua voz tinha um tom cortante. Tenha muito cuidado, Paige. Se você está pensando em causar problemas, se alguém a convenceu a entrar com algum tipo de ação judicial, saiba que você vai perder. Você não tem recursos, não tem contatos, não tem provas de nada. Não disse nada. Fui paciente com você, continuou ele. Tolerei sua incapacidade de construir uma carreira sólida. Tolerei sua recusa em contribuir para esta família. Mas se você tentar tomar o que não lhe pertence, não serei mais paciente. Não me pertence? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Você não faz parte desta família, Paige. Não de verdade. Nunca fez. Sua mãe garantiu isso quando a criou para ser exatamente como ela, frágil, fraca, inútil. Sua voz ficou fria. Fiquei longe da reunião. Fiquei longe da propriedade. E não se metam comigo. A ligação caiu. Eu estava parada na minha cozinha, com o telefone ainda pressionado contra a orelha, o coração acelerado. Ele estava com medo. Pela primeira vez na minha vida, meu pai ficou realmente com medo. Bom. A campanha de pressão não parou com meu pai. Naquela tarde, chegou uma mensagem de Marcos: ouvi dizer que você está causando confusão. Sério, Paige, mesmo para você, isso é patético. Deixa isso para lá antes que você se envergonhe ainda mais do que já se envergonhou. Eu não respondi. Na manhã seguinte, um e-mail de Patrícia, 3 parágrafos de preocupação açucarada envoltos em uma ameaça velada. Querida Paige, sei que você tem passado por momentos difíceis desde que a mamãe faleceu. O luto nos afeta de maneiras estranhas. Ouvi dizer que alguém pode ter entrado em contato com você com reivindicações sobre a herança. Por favor, tome cuidado, querida. Existem pessoas por aí que se aproveitam da vulnerabilidade alheia, convencendo-as de que têm direito a algo que não lhes pertence. Esses advogados costumam ser golpistas que buscam explorar tragédias familiares. Eu detestaria ver você sofrer, financeiramente ou de qualquer outra forma. Talvez seja melhor você não participar do reencontro este ano. Todos nós precisamos de tempo para nos recuperar, e acho que um pouco de distância seria saudável para todos. Com carinho, tia Patrícia. Li 2 vezes, maravilhada com a audácia. Ela me chamou de vulnerável. Chamou Harold Webb, um profissional com 30 anos de experiência e reputação impecável, de potencial golpista. E depois, educadamente, me disse para ficar longe. Eles estavam se fechando em círculo. Isso significava que eles sabiam que algo estava para acontecer. Fechei meu laptop e mandei uma mensagem para Harold Webb: estarei na reunião.
Estão tentando me assustar para que eu desista. A resposta dele veio em poucos minutos: ótimo. Sua avó já esperava por isso. Ela me disse uma vez: quando começam a ameaçar, significa que você está perto da verdade. Vou deixar tudo preparado. As testemunhas confirmaram presença. Larguei o celular e olhei para a fotografia da vovó na minha mesa de cabeceira. Não vou recuar, eu disse a ela. Prometo. 3 dias antes do reencontro, Harold Webb e eu dirigimos até Vermont. O First National Bank era um imponente edifício de tijolos numa rua tranquila de Montpelier, o tipo de instituição que servia famílias tradicionais da Nova Inglaterra há gerações. Webb cuidou da papelada enquanto eu fornecia a identificação, e em 30 minutos fomos escoltados até o cofre. O cofre era maior do que eu esperava, mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos. Quando o funcionário do banco nos deixou a sós na sala reservada, Webb me entregou um pedaço de papel rosa e me deu o código esta manhã. 6 dígitos. Sua avó escolheu números que tinham um significado: o aniversário de casamento dela, o aniversário da sua mãe. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava a combinação. A fechadura abriu com um clique. Dentro havia uma caixa de madeira laqueada, cor cerejeira escura com dobradiças de latão. Levantei a tampa. 20 anos de evidências me encaravam. Um livro-razão encadernado em couro, escrito à mão. Cada transferência mensal documentada, datas e valores de 2003 a 2023. Extratos bancários com o nome de Daniel Lennox destacado como beneficiário da conta. E-mails impressos, dezenas deles. Peguei um aleatoriamente. Patrícia para Daniel, agosto de 2018, não se preocupe. Papai mudou as informações da conta há anos. Ela nunca recebe nada disso. A menina nunca vai saber. Outro e-mail. Março deste ano. Daniel para Cromwell, prepare o Novo Testamento para assinatura. Mamãe foi sedada para o procedimento. Não há necessidade de um tabelião externo. Cuidaremos disso em particular. Webb fotografou tudo metodicamente. Os originais ficam aqui por enquanto. Levaremos cópias autenticadas para o reencontro. Mas ele mostrou o e-mail sobre a sedação, isto poderia ser motivo para acusações de fraude se eles contestarem. Analisei as provas que minha avó havia reunido em segredo durante 3 anos. Ela havia construído um arsenal para mim. Na véspera do reencontro, Webb e eu nos encontramos em seu escritório em Boston para finalizar nossa abordagem. Seu escritório era modesto, mas imponente, paredes forradas de livros de direito, uma cadeira de couro gasta, fotografias com clientes de décadas atrás. Uma foto me chamou a atenção, um Webb mais jovem ao lado da avó, em frente à padaria original Elaner's Kitchen. Ambos sorrindo. Ela foi a cliente mais difícil que já tive, disse Webb, percebendo meu olhar. E a mais gentil. Ela sabia exatamente o que queria e se certificava de que eu entendesse. Tudo era para você. Analisamos o plano. O reencontro foi marcado para as 14 horas na propriedade de Beacon Hill, o horário tradicional para a família discutir formalmente a distribuição de bens. Eu tinha todo o direito de comparecer como membro da família. Webb me acompanharia como meu representante legal. Não fazemos acusações, instruiu Webb. Não atacamos. Simplesmente apresentamos os fatos. A carta de sua avó, o testamento com as devidas testemunhas, as provas documentadas. Deixe que os documentos falem por si mesmos. E se eles tentarem nos expulsar? Não vão. Não com testemunhas presentes. Ele sorriu levemente. A senhora Whitmore e o Sr. Collins já confirmaram que estarão lá. Eles foram os amigos mais próximos da sua avó por 50 anos. Viram-na construir aquele negócio. Não vão deixar que os últimos desejos dela sejam ignorados. Assenti com a cabeça, mas meu estômago ainda estava embrulhado de nervosismo. Senhorita Lennox. A voz de Webb suavizou. Sua avó acreditava em você. Ela passou seus últimos anos garantindo que você tivesse as ferramentas para se defender. Não encare isso como uma confrontação. Encare como uma entrega. Você está simplesmente entregando a mensagem que ela nunca teve permissão para transmitir pessoalmente. Respirei fundo. Então vamos garantir que ela seja ouvida.
Na noite anterior ao reencontro, sentei-me sozinha no meu apartamento com a carta da vovó no colo. Lá fora, Boston estava silenciosa, aquele tipo de quietude noturna que amplifica tudo, minha própria respiração, o tic-tac do relógio, o peso do que o amanhã traria. Li as palavras dela novamente, pela 100ª vez, provavelmente. Mostre a eles quem você é, mostre a eles quem eu te criei para ser. Quem era eu? Uma professora do 3º ano, com um guarda-roupa desbotado da Target e uma dívida estudantil de $47.000. Uma mulher que passou a vida inteira tentando se encolher o suficiente para evitar o desprezo do pai. Uma garota que acreditava, mesmo quando todos os seus instintos diziam o contrário, que talvez ela simplesmente não fosse digna de amor. Mas a vovó me amou de forma silenciosa, intensa e estratégica. Ela me amou o suficiente para documentar cada injustiça por 3 anos. Ela me amou o suficiente para construir um caso irrefutável. Ela me amou o suficiente para ir além da sepultura e dizer: eu te vejo. Eu acredito em você. Agora acredite em si mesma. Peguei a pulseira de pérolas da minha mãe na mesa de cabeceira e a coloquei no pulso. Mamãe também teria se orgulhado desse momento. Lembrei-me de como ela sempre me dizia que força não significa gritar. Significa saber a hora de se manter firme. Amanhã, entrarei naquela casa pela 3ª vez na minha vida. A primeira vez quando criança, antes de tudo dar errado. A segunda vez para um funeral onde riram da minha tristeza. E agora, desta vez, não como vítima, mas como executora do último desejo da minha avó. Coloquei a carta cuidadosamente sobre o meu criado mudo e finalmente fechei os olhos. Amanhã, a verdade falaria. Webb me buscou ao meio-dia em seu Volvo prateado. Nada extravagante, apenas confiável e digno, como o próprio homem. Passei 1 hora me arrumando. Pela primeira vez em anos, não me vesti para desaparecer. Usei um vestido azul marinho, simples, de bom corte, comprado com a economia de 2 meses. A pulseira de pérolas da minha mãe. Um toque de batom. Eu tinha uma aparência profissional, bem arrumada, como alguém que se encaixaria em qualquer ambiente que escolhesse entrar. A viagem até Beacon Hill durou 25 minutos. Nenhum de nós falou muito. Não havia mais nada a dizer. Webb tinha os documentos na pasta. Eu tinha a carta da vovó na bolsa. As testemunhas confirmaram presença por mensagem de texto naquela manhã. Quando viramos na rua da vovó, vi os carros já enfileirados na entrada da garagem, mais do que no funeral. Afinal, este era o grande evento, a divisão oficial dos bens, o momento que todos esperavam. Webb estacionou junto ao meio-fio e caminhamos juntos pela entrada principal. A porta estava aberta e o som de uma conversa ecoava por lá, risos, tilintar de taças, as vozes confiantes de pessoas que acreditavam já ter vencido. O saguão estava lotado. Contei pelo menos 40 rostos, talvez mais. Primos que mal conhecia. Sócios. O círculo social de Patrícia. Todos vestidos com suas melhores roupas, como se fosse uma celebração e não um acerto de contas. E lá estava meu pai, no centro da sala de estar. Ele estava no meio de uma conversa com Cromwell quando olhou para cima e me viu. Sua expressão mudou, surpresa, depois raiva, e então, por um instante, medo. Um instante depois, Patrícia se virou. Sua pulseira Cartier captou a luz quando sua mão congelou no meio do gesto. O ambiente não ficou completamente em silêncio, mas escureceu. Sussurros. Olhares. Eu havia chegado. Marcos foi o primeiro a quebrar o gelo. Paige. Ele deu um passo à frente, braços cruzados, com aquele sorriso debochado familiar no rosto. Achei que papai tivesse deixado claro que você não era bem-vinda aqui. Esta reunião é para os beneficiários do espólio. Sabe, as pessoas para quem a vovó realmente deixou alguma coisa. Algumas pessoas riram baixinho. Patrícia sorriu com aprovação para o filho. Meu pai caminhou em minha direção, seu Rolex refletindo a luz do lustre acima. Paige, pensei que tivéssemos um acordo. Não, pai. Você fez uma ameaça. Isso é diferente. Algo brilhou em seus olhos, surpresa, talvez, com a firmeza em minha voz. Eu nunca havia respondido antes, nenhuma vez em 28 anos.
Patrícia deslizou para a frente, seu vestido preto Dior farfalhando suavemente. Querida, eu sei que isso é difícil, mas causar um escândalo não trará mamãe de volta. Por que você não vai para casa e podemos conversar sobre isso em particular? Na verdade, interrompeu Harold Webb, aproximando-se de mim. A senhorita Lennox tem todo o direito de estar aqui. Como membro da família Lennox, ela tem o direito de participar de qualquer reunião familiar relacionada a assuntos da herança. Ele abriu a pasta e retirou um envelope pardo. E tenho documentos que comprovam que a presença dela não só é apropriada, como também necessária. A sala mudou. Eu pude sentir a mudança de energia, o súbito aumento da tensão. O sorriso de Patrícia vacilou. Harold, o que exatamente você pensa que está fazendo? Meu trabalho, Sra. Hartwell, o trabalho para o qual Eleanor Lennox me contratou há 30 anos. Ele olhou ao redor da sala, encarando cada par de olhos. Sra. Whitmore, Sr. Collins, vocês se importariam de dar um passo à frente? Do fundo da sala, duas figuras idosas se aproximaram de nós. Dorothy Whitmore, a melhor amiga da vovó desde a infância. James Collins, seu antigo sócio. Ambos olharam diretamente para meu pai. Nenhum dos dois parecia satisfeito. Harold Webb colocou um documento grosso sobre a mesa de mogno no centro da sala de estar. Ash, anunciou ele, é o último testamento de Eleanor Margaret Lennox, lavrado em 15 de janeiro deste ano, 2 meses antes do documento que o Sr. Cromwell leu no funeral. Um murmúrio percorreu a sala. Vi o rosto de Cromwell empalidecer. Este testamento foi lavrado no meu escritório em Vermont perante um tabelião independente. As testemunhas que o assinaram estão aqui diante de vocês agora. Webb gesticulou na direção da Sra. Whitmore e do Sr. Collins. Ambos prestaram depoimentos juramentados atestando a lucidez mental da Sra. Lennox no momento da assinatura. A voz da Sra. Whitmore soou clara e nítida. Eleanor estava tão lúcida quanto qualquer pessoa nesta sala, mais do que a maioria, eu diria. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. James Collins assentiu com a cabeça. Conheço Eleanor há 60 anos. Ela não estava confusa. Ela não foi manipulada. Ela tomou essa decisão deliberadamente. Webb prosseguiu, com a voz firme. De acordo com este testamento, o testamento legalmente válido, a totalidade do patrimônio de Eleanor Lennox é legada à sua neta, pai de Eleanor Lennox. Isso inclui a residência da família no número 847 da Rua Beacon, a propriedade integral da Eleanor's Kitchen LLC e todas as contas financeiras, totalizando aproximadamente 2,3 milhões de dólares. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 40 pares de olhos se voltaram para mim, depois para meu pai. Seu rosto estava pálido. Patrícia agarrou o encosto de uma cadeira, com os nós dos dedos brancos. Isso é impossível, meu pai finalmente conseguiu dizer. O testamento que Cromwell leu foi assinado em março, interrompeu Webb, em circunstâncias que são, no mínimo, questionáveis do ponto de vista legal. Temos documentação que sugere que a Sra. Lennox não era capaz de dar consentimento informado no momento da assinatura. Meu pai se virou para Cromwell. Diga a eles. Diga a eles que esse documento é legal. Cromwell não disse nada. Isso é um absurdo. A voz do meu pai cortou o silêncio como um chicote. Minha mãe claramente não estava em seu juízo perfeito quando assinou aquela farsa. Ela era idosa. Estava confusa. Não sabia o que estava fazendo. Daniel. A voz da Sra. Whitmore era gélida. Conheço sua mãe desde que éramos crianças. Aos 82 anos, ela estava mais lúcida do que você jamais estará em toda a sua vida. Não ouse insultar a memória dela. Meu pai se virou para ela, apontando o dedo para o ar. Você não sabe do que está falando. Mamãe foi manipulada, por ela mesma, provavelmente. Ele apontou para mim. Ou por aquele advogado oportunista que... Sr. Lennox, interrompeu Webb calmamente. Gostaria de alertá-lo contra fazer declarações difamatórias na frente de 40 testemunhas. Vou dizer o que bem entender. Esta é a minha casa. Na verdade, respondeu Webb, de acordo com este testamento, é a casa da senhorita Lennox. Patrícia deu um passo à frente, perdendo a compostura. Harold, você trabalhou para esta família por 30 anos.
Como pôde nos trair assim? Eu trabalhava para Eleanor, a senhora Hartwell. Não para você. Nunca para você. A voz de Webb era fria. E Eleanor deixou seus desejos absolutamente claros. Ela sabia o que você e seu irmão estavam fazendo. Ela documentou tudo. Documentado? A voz de Patrícia ficou estridente. Documentado o quê? Dei um passo à frente, segurando a carta da minha avó com as duas mãos. Minha voz estava firme, mais firme do que eu me sentia. Tudo, tia Patrícia. Ela documentou tudo. 20 anos de dinheiro roubado, e-mails entre você e o papai discutindo como me impedir de descobrir. As circunstâncias em que o testamento de março foi assinado. Olhei ao redor da sala. Ela queria que eu lesse isso aqui, na frente de todos. Esses eram seus últimos desejos. Meu pai avançou bruscamente. Não se atreva. Daniel. A voz do Sr. Collins ecoou. Sente-se ou eu mesmo o acompanharei até a saída. Muito bem, pessoal. Este é o momento que todos estávamos esperando. A carta está prestes a ser lida e tudo está prestes a mudar. Mas primeiro, se você estiver assistindo pelo celular, aumente o volume para não perder nenhuma palavra. E se essa história te emocionou, clique no botão de curtir e me diga que você concorda comigo. Agora, deixe-me ler para vocês o que minha avó queria que toda a família ouvisse. Minhas mãos não tremeram enquanto eu desdobrava a carta. Algo se acalmou dentro de mim, uma certeza tranquila de que aquele momento era exatamente como a vovó havia planejado. Esta carta, eu disse, com a minha voz ecoando pela sala silenciosa, foi escrita pela minha avó, Eleanor Lennox, no último ano de sua vida. Ela pediu que fosse lida na primeira reunião de família após sua morte. Palavra por palavra. Comecei a ler. Aqueles a quem chamei de família. Se Paige estiver lendo esta carta, significa que eu me fui. Significa também que você fez exatamente o que eu sabia que faria. Você a excluiu do meu testamento e disse a ela que eu nunca a amei. Para que fique bem claro, eu amava a Paige mais do que qualquer outra pessoa nesta família. Ela era a única que me visitava porque queria, não porque queria algo em troca. Ela era a única que me lembrava porque eu construí meu negócio em primeiro lugar, para criar algo com amor, não com ganância. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Patrícia empalideceu. O maxilar de Daniel estava tão cerrado que eu conseguia ver o músculo se contraindo. Nos últimos 20 anos, continuei lendo, enviei $500 por mês para a Paige. Esse dinheiro deveria ir para uma conta em nome dela, uma conta que eu abri quando ela completou 8 anos, depois que sua mãe morreu e eu vi como Daniel começou a tratá-la. Ela nunca recebeu um único dólar. Meu filho, o pai dela, alterou as informações da conta e ficou com todas as transferências. O valor total roubado foi de $120 mil. Ouviram-se exclamações de espanto pela sala. Todas as cabeças se voltaram para meu pai, que permanecia rígido, com o rosto num tom de vermelho nada saudável. Isso é mentira, sibilou ele. Mamãe estava confusa. Deixe-a terminar, ordenou a senhora Whitmore. Continuei lendo. Tenho documentação de todas as transferências, extratos bancários, registros de conta e e-mails. Ah, os e-mails. Patrícia nunca foi tão cuidadosa quanto pensava. Em 3 de agosto de 2018, Patrícia enviou um e-mail para Daniel que dizia, e cito, não se preocupe. Papai mudou as informações da conta anos atrás. Ela nunca recebe nada disso. A menina nunca vai saber. Retirei uma página impressa de entre as dobras da carta e a mostrei. Este é o e-mail. Metadados verificados. Data e hora confirmadas. Harold Webb já estava circulando pela multidão, distribuindo cópias. Observei o rosto de Patrícia enquanto ela via suas próprias palavras impressas em preto e branco. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Isso foi tirado de contexto, ela finalmente gaguejou. Eu estava falando de outra coisa completamente diferente. Ainda 47 e-mails, eu disse calmamente. Gostaria que eu lesse todos eles? Silêncio. Voltei à carta. Em março deste ano, enquanto eu estava hospitalizada e sedada após um procedimento médico, Daniel e seu advogado vieram ao meu quarto com um novo testamento.
Não me lembro de tê-lo assinado. Eu não tinha capacidade para dar consentimento informado, mas Rosa, que testemunhou o ato, me contou depois que eles me guiaram pela mão. Incluí a declaração juramentada de Rosa na pasta de provas. Também incluí os registros hospitalares que mostram os medicamentos que me foram administrados naquele dia. A sala havia se transformado num cenário de expressões congeladas. Vi primos que mal conhecia trocando olhares horrorizados. Vi sócios se afastando discretamente do meu pai. Vi Cromwell se aproximando da porta. Então foi isso que você fez, Daniel? Li as palavras da minha avó ecoando pelo quarto. Você roubou da sua própria filha. Você isolou sua mãe moribunda. Você falsificou seus últimos desejos. E você achou que tinha se safado. A barragem rompeu. Daniel avançou com violência, sua compostura se desfazendo completamente. Isso é uma conspiração. Ela manipulou a mãe. Ela e aquela governanta planejaram tudo isso para roubar o que me pertence por direito. Pertence a você por direito? A voz da senhora Whitmore falhou como um tapa. Eleanor construiu esse negócio com as próprias mãos. Daniel, você nunca trabalhou um dia sequer na sua vida por nada além do seu próprio conforto. Não me dê sermão, seu velho. Cuidado, disse o Sr. Collins, dando um passo à frente, seu porte avantajado bloqueando a passagem de Daniel. Muito cuidado, Dani. Há testemunhas aqui. Muitas delas. Patrícia agarrou o braço do irmão. Daniel, pare. Você está piorando as coisas. Pior ainda? Ela está tentando ficar com tudo. Ele se virou bruscamente para mim, o rosto contorcido de raiva. Você não era nada. Você não é nada, uma professora patética que mora num apartamento de um quarto. E você acha que pode simplesmente entrar aqui e... Acho, disse baixinho, que estou lendo a carta da minha avó, que era o que ela queria. Gostaria que eu continuasse? Ele ficou ali parado, com o peito arfando, cercado por familiares que, notei, mantinham distância dele. Ninguém o defendeu. Ninguém se manifestou para dizer que tudo aquilo era um mal-entendido. O silêncio era, por si só, uma espécie de veredicto. Senhora Whitmore, disse Harold Webb formalmente, poderia confirmar para todos nesta sala que a senhora Lennox estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando assinou o testamento em meu escritório em janeiro passado? Eu confirmaria sob juramento, respondeu a senhora Whitmore. Sentei-me ao lado dela. Observei-a ler cada palavra e vi seu sorriso ao assinar, porque ela disse, e essas foram suas palavras exatas, finalmente, pai de saber a verdade. Meu pai emitiu um som, algo entre um gemido e um palavrão, e desabou em uma cadeira. Patrícia começou a chorar. Harold Webb deixou o momento se prolongar. Então, abriu sua pasta pela última vez. Para benefício de todos os presentes, anunciou ele, vou agora resumir as implicações legais do que estabelecemos hoje. O silêncio era absoluto na sala. Até Daniel havia cessado seus protestos, embora eu não soubesse dizer se por choque ou por estratégia. Primeiramente, o testamento lavrado em meu escritório em janeiro, testemunhado pela senhora Whitmore e pelo Sr. Collins perante um tabelião independente, é o testamento legalmente válido de Eleanor Lennox. Todos os bens nele listados, incluindo esta residência, a participação societária na Eleanor's Kitchen LLC e todas as contas financeiras, totalizando aproximadamente 2,3 milhões de dólares, pertencem à senhorita Paige Lennox. Os soluços de Patrícia ficaram mais altos. Marcos empalideceu, seu sorriso de escárnio anterior há muito esquecido. Em segundo lugar, com base nas evidências de desvio financeiro documentadas ao longo de 20 anos, a senhorita Lennox me autorizou a iniciar um processo civil contra Daniel Lennox e Patricia Hartwell por fraude e apropriação indébita de fundos. O valor desviado de 120 mil dólares, acrescido dos juros acumulados e honorários advocatícios, totaliza aproximadamente 180 mil dólares. Você não pode provar nada disso no tribunal, murmurou Daniel, mas sua voz não demonstrava convicção. Temos registros bancários, correspondência por e-mail com metadados verificados e várias testemunhas, incluindo a senhora Rosa Martinez, que prestará depoimento sob juramento sobre as circunstâncias dos cuidados prestados à sua mãe em seus últimos anos. O tom de Webb era clínico e devastador. Também possuímos registros hospitalares que levantam sérias dúvidas sobre as circunstâncias em que o testamento de março foi assinado.
Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Cromwell, que estava parado perto da porta. Além disso, apresentarei uma queixa formal à Ordem dos Advogados do Estado a respeito de possíveis violações éticas cometidas pelo Sr. Cromwell. A investigação prosseguirá independentemente do processo civil. O rosto de Cromwell empalideceu. Sem dizer uma palavra, saiu sorrateiramente pela porta da frente. Ninguém tentou impedi-lo. As reações vieram em ondas. Primeiro, os parentes que estavam mais próximos do meu pai deram vários passos deliberados para trás. Foi quase como uma coreografia, um distanciamento visível do homem que, minutos antes, era considerado o patriarca da família Lennox. Então começaram os murmúrios. Uma prima que eu mal conhecia, filha do tio Robert, eu acho, falou primeiro. Eu sempre achei estranho como Eleanor nunca falava de Paige nas reuniões de família. Agora eu entendo, eles não a deixavam. Uma mulher que reconheci como uma das antigas sócias da minha avó balançou a cabeça lentamente. Eleanor era a mulher mais generosa que já conheci. A ideia de que seus próprios filhos fariam isso com ela. Minha tia-avó, irmã da minha avó, abriu caminho pela multidão em minha direção. Ela era pequena, tinha cabelos brancos e usava uma bengala. Ela havia permanecido sentada em um canto durante toda a leitura, e eu mal a tinha notado. Paige. Sua voz era frágil, mas clara. Ela pegou minha mão com as duas mãos. Eu sempre disse a Eleanor que ela deveria ter te protegido melhor. Ela dizia que estava tentando. Eu não entendia o que ela queria dizer. Seus olhos brilharam com lágrimas. Agora eu entendo. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, me ligue. Apertei a mão dela. Obrigada. Ao redor da sala, cenas semelhantes se desenrolavam. Pessoas se aproximando de mim para oferecer condolências silenciosas, apoio silencioso. Pessoas virando as costas para Daniel e Patrícia. Marcos recuou para um canto afastado, encarando o celular como se desejasse que tudo aquilo fosse um pesadelo das redes sociais que ele pudesse simplesmente fechar. Seu pai, David, marido de Patrícia, estava afastado da esposa, com uma expressão indecifrável, mas notavelmente fria. E durante todo esse tempo, Daniel permaneceu sentado, encolhido em sua cadeira, o Rolex brilhando em seu pulso, vendo seu mundo cuidadosamente construído desmoronar ao seu redor. Ninguém lhe ofereceu conforto. Ninguém sequer olhou para ele. Antes de ir embora, caminhei até onde meu pai estava sentado. Ele olhou para mim e, pela primeira vez na vida, vi algo além de desprezo em seus olhos. Vi medo. Vi a percepção crescente de que a dinâmica de poder entre nós havia mudado fundamentalmente e jamais voltaria a ser como antes. Não vim aqui para me vingar, disse eu, em voz baixa o suficiente para que apenas ele e as poucas pessoas mais próximas pudessem ouvir. Vim porque a vovó me pediu. Ela queria que a verdade fosse dita em voz alta, na frente da família, não em um tribunal. Ele não disse nada. Sua mandíbula se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Você me roubou por 20 anos. Você me isolou da única pessoa que me amava incondicionalmente. Você riu de mim no funeral dela. Fiz uma pausa. Não preciso que você se desculpe. Não preciso que você admita que estava errado. Eu sei o que você fez, e agora todos os outros também sabem. Virei-me para incluir Patrícia, que estava parada ali perto, congelada, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Vocês não são minha família. Nunca foram. Família não trata as pessoas como vocês me trataram. Família não rouba de crianças. Família não controla mulheres moribundas para roubar seus últimos desejos. Endireitei os ombros. Acabou. Depois que as questões legais forem resolvidas, você não ouvirá mais falar de mim. Isso não é uma ameaça. É um presente, para mim. Olhei ao redor da sala uma última vez, 40 rostos, alguns compreensivos, outros chocados, todos observando. A vovó queria que eu tivesse este momento, eu disse, agora em voz mais alta. Não por vingança. Para encerrar esse ciclo. Para descobrir a verdade. Dobrei a carta dela com cuidado e a coloquei de volta na minha bolsa. Espero que ela esteja em paz agora. Eu sei que estou. Virei-me e caminhei em direção à porta. Ninguém me impediu.
3 meses depois, minha vida estava irreconhecível. Não porque me mudei para a mansão em Beacon Hill, não me mudei. Eu a vendi. 47 cômodos e uma vida inteira de memórias complicadas não eram o que eu precisava. Em vez disso, comprei uma casa modesta de 3 quartos perto da minha escola, com um jardim nos fundos e uma cozinha grande o suficiente para realmente assar algo. O dinheiro da venda, combinado com os outros ativos, me deu opções que eu jamais imaginei. Mas eu não abandonei o ensino. Aqueles 23 alunos do terceiro ano ainda precisavam de alguém para explicar frações e ler histórias sobre heróis improváveis. Talvez agora mais do que nunca. O que eu fiz foi criar algo que deixaria a vovó orgulhosa, a promessa de Eleanor. Foi assim que a chamei, um fundo de bolsas de estudo para crianças que perderam um dos pais. Não apenas para mensalidades da faculdade, mas para as coisas do dia a dia que o luto faz as pessoas esquecerem: material escolar, taxas de excursões, um casaco de inverno novo quando o antigo não serve mais. Coisas com que nenhuma criança deveria se preocupar enquanto aprende a viver sem a mãe ou o pai. Rosa vinha todos os domingos. Passávamos a tarde cozinhando juntas, principalmente tortas de maçã, usando a receita exata da vovó. O cheiro de canela e manteiga preenchia minha casinha. E por algumas horas, parecia que a vovó ainda estava conosco. Ela estaria tão orgulhosa de você, minha filha, disse-me Rosa certa tarde, enquanto polvilhava seus cabelos grisalhos com farinha. Não por causa do dinheiro, mas por causa de quem você se tornou. Olhei ao redor da minha cozinha, na minha casa, e pensei na garota que estava de pé, com seu vestido da Target, naquele funeral, tentando não chorar. Ela parecia uma estranha agora, mas também, de alguma forma, alguém que eu finalmente tive a chance de conhecer. As consequências legais se desenrolaram exatamente como Harold Webb havia previsto. O processo civil transcorreu sem problemas, quase de forma anticlimática. Diante da montanha de provas que a vovó havia reunido, meu pai e Patrícia não tiveram outra escolha senão chegar a um acordo. O reembolso totalizou $182.000, o valor original roubado, mais juros e honorários advocatícios. Para mim, não se tratava de dinheiro. Tratava-se do registro, um documento legal que declarava, preto no branco, que eles haviam fraudado um membro da própria família durante 2 décadas. A imobiliária do meu pai não sobreviveu ao escândalo. Sem o patrimônio da minha avó para sustentá-la, patrimônio que ele aparentemente vinha usando como garantia para empréstimos há anos, toda a empresa desmoronou em 6 meses. A última notícia que tive foi que ele havia vendido o Rolex e estava morando em um apartamento alugado em Worcester. Não senti satisfação com a queda dele. Na verdade, não senti quase nada, apenas uma espécie de encerramento silencioso. Patrícia se saiu um pouco melhor, mas não muito. David entrou com o pedido de divórcio 3 semanas após o reencontro. Aparentemente, ele não fazia ideia da extensão do envolvimento da esposa na fraude. Ele sempre achou que a fortuna dos Lennox fosse legítima. Descobrir que a esposa havia participado de manipulação e roubo de idosos por anos foi mais do que ele podia aceitar. Marcos perdeu o emprego na empresa do pai quando ela faliu. Pela primeira vez na vida, ele teve que se candidatar a vagas de emprego como todo mundo. Soube por terceiros que ele estava trabalhando como analista financeiro em uma empresa de médio porte em Connecticut. Um bom emprego, aliás. Talvez ser obrigado a ganhar a vida de verdade, pela primeira vez, faça bem a ele. A licença de Cromwell para exercer a advocacia foi suspensa enquanto se aguardava a conclusão da investigação. O resultado ainda era incerto, mas sua reputação estava completamente destruída. As ações tiveram consequências. Finalmente, no aniversário de 1 ano da morte da vovó, fui sozinha ao cemitério. Era um dia perfeito de outono, o tipo de dia que ela teria adorado. Folhas douradas estalando sob os pés, aquele friozinho característico da Nova Inglaterra no ar, o cheiro de fumaça de lenha vindo de algum lugar distante. Eu carregava um buquê de rosas brancas e um pequeno recipiente com torta de maçã, ainda quente do meu forno. Sua lápide era simples e elegante. Eleanor Margaret Lennox, de 1941 a 2023. Ela construiu com amor. Eu mesma escolhi essa inscrição. Parecia certa. Oi, vovó. Sentei-me na grama ao lado de seu túmulo, sem me importar se meu casaco ficasse sujo. Já faz 1 ano. Eu queria te contar o que aconteceu.
Falei por quase 1 hora sobre o reencontro e as expressões em seus rostos quando a verdade veio à tona. Sobre a venda da casa e a criação do fundo de bolsas de estudo. Sobre as visitas de Rosa aos domingos e o cheiro da minha cozinha, que lembrava o cheiro da cozinha dela. Acho que finalmente entendi o que você estava tentando me ensinar, eu disse por fim. Todos aqueles verões, todos aqueles bolos, você não estava apenas me ensinando receitas. Você estava me ensinando que o amor é paciente, que planeja com antecedência, que às vezes a coisa mais forte que você pode fazer é se preparar em silêncio e deixar a verdade falar quando o momento for certo. Toquei no granito frio de sua lápide. Pensei que estivesse sozinha por tanto tempo. Pensei que você tivesse se esquecido de mim no final, mas você nunca se esqueceu, não é? Você lutou por mim o tempo todo. Você simplesmente não podia deixar ninguém ver. Uma brisa sussurrou entre as folhas de outono. De alguma forma, pareceu uma resposta. Obrigada, vovó, sussurrei. Por tudo. Por me amar do jeito que você me amou. Por garantir que eu soubesse. Deixei a torta ao lado das flores. Ela teria gostado. Essa é a minha história. Tudo, desde o funeral, onde riram de mim, até o reencontro, onde a verdade veio à tona, e a vida que vivo agora. Se você está assistindo a isso e já passou por algo parecido, se sua própria família fez você se sentir inútil, pegou coisas que lhe pertencem ou disse que você não importa, quero que você saiba de uma coisa. Seu valor não é determinado pelas pessoas que deveriam ter te amado, mas não amaram. Não é medido por elas se desculparem ou admitirem que estavam erradas. Não depende do reconhecimento ou da aprovação delas. Às vezes, as pessoas que realmente nos amam não conseguem dizer isso em voz alta. Às vezes, estão presas a circunstâncias, a doenças ou às próprias pessoas de quem tentam nos proteger. Mas isso não significa que o amor não seja real. Às vezes, isso se manifesta anos depois em documentos, cartas e evidências cuidadosamente preservadas de cada injustiça. E às vezes a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é se afastar de pessoas que te machucam, mesmo que sejam do mesmo sangue que você. Isso não é traição. É autopreservação. É honrar as pessoas que realmente te amaram, recusando-se a deixar que o sacrifício delas seja em vão. Minha avó me ensinou que a verdade tem poder próprio. Você não precisa gritar. Você não precisa brigar. Às vezes, basta deixar que os documentos falem por si mesmos. Ainda dou aulas para o 3º ano. Ainda faço tortas de maçã aos domingos. Ainda uso a pulseira de pérolas da minha mãe todos os dias. Mas eu não sou a garota que ficou parada naquela funerária acreditando que não era amada. Agora eu sei mais. E esse conhecimento, essa certeza, era o verdadeiro dom da minha avó. Não o dinheiro, não a casa. A verdade. Espero que você encontre o seu também. Muito obrigada por ouvir minha história. Se você se identificou com ela, adoraria que a compartilhasse com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, Se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição e confira a descrição abaixo, há mais histórias como a minha esperando por você. Cuidem-se, ok? Estabeleçam limites, reconheçam o seu valor e lembrem-se, a verdade sempre acaba vindo à tona. Até a próxima!